Fala, time! Bora fazer uma análise do índice então? O índice basicamente dá para separar aqui em algumas etapas, tá? O começo do dia, então ele abriu já em queda, na verdade ele abriu com um gap de alta e aí abriu em queda, certo? Então ele teve esse gapzinho aqui, tá? Ali, se eu afastar aqui um pouco a figura, ó, a gente vai observar o quê? Tinha justamente ali uma estrela cadente, tá? Abriu com uma estrelinha cadente. O mercado fez uma correçãozinha, ó, até aqui, tá? Aí já começou a formar aqui basicamente uma pinças, né? E aí ele formou também um triângulo, tá? Formou esse triângulozinho aqui. Mas assim. Formou esse triângulozinho aí, que é basicamente um triângulo simétrico, tá? E o que eu sempre falei sobre triângulo simétrico? O triângulo simétrico ele pode romper para qualquer lado, tá? Pode romper para qualquer lado. E aí esse aqui, no caso, ó, ele rompeu para cima, tá? Fez o rompimento, liberando justamente uma entrada nesta região aqui, ó, entradinha aqui. Deixa eu alterar as cores, tá? E stop loss aqui embaixo. Podia ser na barrinha mesmo, né? Já que era um movimento grande. Tá? Então vamos medir aqui. Ó, 305 pontos de stop, tá? Isso daria R$61. Ou seja, para operar já numa margem de 10% já daria algo em torno aí de R$600, né? 610 para ser mais exato. Já é alto nessa porcentagem. Beleza. Primeiro alvo, então, projeção. Alvo para trás, tá? A gente não tinha nenhum topo aqui específico, então seria esse aqui mesmo. Seria como se fosse isso aqui, ó. Tá? Pronto. Primeira projeção lá em cima. Vejamos quanto deu, então. Ó, primeiro alvo. 630 contra 305 de stop, né? Ou seja, mais de 2 para 1 de gain, proporção gain, o dobro do que caso perdesse, tá? E ainda a gente conseguiria projetar mais uma, ó, tá? Apesar de que aquela lateralização ali já daria uma complicada, veja só. Ó, várias rejeições ali, né? Média ainda subindo, mas aí poderia dar uma assustada e não seria nada absurdo de encerrar a operação por aqui, tá? Isso imaginando, claro, né, o cenário dessa progressão aqui de candles, tá? Caso ainda mantesse, poderia sair lá na segunda projeção de Fibonacci aqui em cima. Vamos ver quanto que daria. Poderia fazer preço médio, né, saindo, né? Primeira saída aqui, segunda lá. Preço médio ficaria em torno de mais ou menos por aqui, 83 mil pontos. Então, saidinha ali, ó. Caso entrasse aqui, ó, 880 contra 305. Isso dá quase 3 para 1, tá? Faltou muito pouco para dar 3 para 1. Ou seja, 300% de gain correlacionado a 100% de loss, tá? Fazendo uma correlação. Depois, galera, o mercado aqui entrou então numa fase mais de consolidação. Até poderia ter feito aqui também um triângulo. Só que assim, né, um dos detalhes que eu gosto de frisar, eu não gosto muito dessas figuras muito grandes, tá? Tipo isso aqui, ó. Ó, não que não desse, né? Até daria também. Ó, vamos botar aqui como um triângulo grande. Na verdade, só agora que eu vi. E aí, olha só que legal. Nesse caso aqui, ó, mais um triângulo simétrico. Então, nesse caso, ele rompeu aqui. Poderia ter dado uma entrada nesse caso aqui. Só que como não era uma barra tão grande, ó, como essa, não ia ser tão interessante de fazer uma entrada com stop atrás dela. Teria que ser aqui, ó, nesse local. Tá? Voltou, fez pullback. Poderia ter entrado nesse caso aqui direto, ó. Entrada aqui quando rompesse, tá? E aí poderia ter sido estopado também no stop ali, ó. Caso botasse no pullback, seria estopado aqui, tá? Se voltasse de novo a operação, poderia buscar essa saída aqui embaixo, tá?
Poderia fazer uma projeção, vamos ver se vai bater, ó, daqui até aqui para baixo, ó. Ia ficar poucos pontos de diferença, tá? Mas, como eu ia dizendo, eu particularmente prefiro figuras menores do que essas enormes aqui. Essas enormes aqui, geralmente o legal é que tem pullback. O problema é justamente, né, que ela... eu não acho ela tão confiável, tá? Porque aí quanto maior essa figura, maior a chance de ser uma consolidação também, tá? Assim como bandeira também, quanto maior eu não gosto muito, tá? Então aqui formou-se também uma LTB. A gente teve, olha só, pegamos aqui o topo, puxei para baixo, tá? Aqui a gente teve rejeição, aqui a gente teve rejeição, ó, falsos rompimentos, aqui também. E aí o mercado daqui para diante começou a engatilhar para cima, tá? Inclusive a gente pode fazer já o pivô, vou deixar aqui montado já o pivôzinho. Nada de especial, né? Topos e fundos descendentes, acabou formando aqui um topo ascendente, tá? Topinho mais alto que esse aqui, levemente mais alto que esse aqui. E fundos mais altos que esse aqui também, né? Então, beleza. Quando rompeu, também liberou uma entrada, tá? Eu vou só mover, vou botar aqui direto. Então, rompeu, deu essa entradinha aqui. Onde é que seria o stop neste caso? O interessante seria botar o stop neste fundinho aqui, ó. Tá? Então, vamos ver quanto que daria. 315 pontos também. Bacana, né? Já se livramos de um stop grande como esse, ó. Tá? Onde é que seriam as projeções de Fibonacci? Deixa eu colocar aqui. A primeira projeção, ó, seria nesse local onde deixou toda essa sombra. Tá? Dá para ver que teve uma zona de briga ali mesmo. Então, olha só. 290 pontos até este alvo contra 300 pontos. Tá? Quase 1 para 1, mas ainda assim o loss aqui era maior do que o gain. Vamos lá. Segunda projeção. Aliás, na verdade eu não coloquei certo, tá? Era para ser ali na pontinha da flecha, eu não tinha visto que estava desalinhado. Vamos medir de novo. Ó, 385 contra 300 pontos. Então já dava, na verdade, mais de 1 para 1 de gain. Próxima projeção. Ó, faltou pouquinhos pontos, ó. Por isso que é importante, eu sempre digo que tem que deixar uns pontinhos sobrando aqui na Fibo também. Vamos ver quanto que faltou. Ó, faltou 20 pontos, tá? Por 20 pontos não bateria no alvo imediatamente ali. Foi bater depois lá e depois também. Não estoparia, né? Mas caso fosse levando também esse stop para frente, né? Acabaria perdendo de ganhar, porque não ia bater bem casado lá no alvo. Deixa eu só ver aqui se a flecha também tá... tá certinho ali, tá? Depois ainda continuou subindo, né? Se mantivesse o stop I na operação, ainda levaria até lá em cima, tá? Mas depois de toda essa bandeirinha de baixo aqui, seria complicado também de se manter na operação. Poderia também depois, ou ter saído aqui próximo, tal, poderia buscar fazer uma próxima entrada, ó, por exemplo, aqui no rompimento, mais uma vez. O stop poderia ser aqui na bandeira ou no próprio candle, tá? Na bandeira aqui seria o mais interessante, tá certo? Mercado rompeu, continuou subindo. Vejam que nessas operações, basicamente, ó, aqui não teve pullback, aqui também não, aqui também não, pelo menos não nos 5 minutos, tá? Mercado então continuou subindo, entrou numa bandeira de novo, mais um rompimento de bandeira até bater no alvo. Formou duas bandeirinhas, tá? E duas bandeiras que eu particularmente também não gosto muito, porque eram bandeiras muito grandes, certo? Então basicamente, galera, o que tivemos no índice era isso. Espero que tenham gostado desse vídeo, tá? Falei um pouco aí de LTB, falei de triângulo simétrico, bandeiras, entradas, Fibonacci, tá? Curtam esse vídeo, compartilhem e divulguem bastante aí, que vai me ajudar bastante a alcançar mais e mais pessoas ainda, certo? Então é isso, até o próximo vídeo que vai ser sobre o dólar. Daqui a pouco ele já sai aí também.